Eu quero convidar você, irmão, que está nos acompanhando, participando deste culto, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, já no final da carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Será esta nossa unidade de reflexão nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 16, versos 13 e 14. Diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes da fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Oremos. Pai querido, o que pedimos é que nessa hora o Teu Espírito Santo fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Nós carecemos de ouvir ao Senhor. Portanto, toma estes minutos que sucederão agora, para que a Tua igreja seja alimentada pela Tua palavra. Nós precisamos disso. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Meus queridos, o tema da mensagem de hoje poderia ser como agir quando somos tentados a desistir. E ela basicamente será um grande resumo da carta de Paulo aos Coríntios e como ele chega nesse ponto de, nos últimos versos, na última parte, nas suas exortações finais, trazer alguns imperativos para aquela igreja, para que ela possa executar e assim continuar firme. Então, em 2 versículos, nós temos ali a conclusão de Paulo e um possível remédio ou um incentivo para que aqueles irmãos da igreja de Corinto permanecessem firmes quando tudo ao seu redor parecia incentivá-los a uma desistência na fé, na comunhão e no amor. Deixa eu contar para você uma pequena história, como surge a igreja de Corinto e o que faz a igreja de Corinto ser um desafio para a fé cristã daquele tempo e como se desenrola toda essa trajetória. Atos capítulo 18 nos conta a viagem de Paulo para Corinto. E ela foi uma daquelas viagens que a gente faz sem muito ânimo. E parece que quando Paulo vai para Corinto, esse é o sentimento do coração dele. Ele não está muito animado para ir para Corinto. Isso porque, no capítulo 17, Paulo estava em Atenas. E lá em Atenas, a presença de Paulo não foi uma das melhores, não foi uma das mais empolgantes, como a gente vê, por exemplo, em Atos 17, versos de 32 a 34. Lá nós percebemos que a investida missionária de Paulo não teve, podemos dizer assim, um resultado como produtivo, pelo menos aos olhos dos homens. Porque no final de todo aquele tempo lá, alguns zombam do que Paulo está pregando e poucos acreditam em sua palavra. Então Paulo parte dali rumo ao próximo destino. E embora é verdade que em Atenas Paulo não tenha sofrido perseguições violentas como foram em outras cidades, pior do que as agressões violentas, a descrença, a incredulidade, a dureza de mente e de coração dos atenienses parece ter desanimado Paulo muito mais do que outra coisa. Então, o final do capítulo 17 de Atos nos mostra um Paulo desanimado, um Paulo não tão encorajado a ir para o seu próximo destino. Diferente do que foi em Filipos, em Tessalônica ou na Bereia, Atenas foi bem menos encorajadora para o ministério de Paulo. E é assim, com esse desânimo, com essa sensação de que não cumpriu bem o seu papel, é que Paulo vai para a cidade de Corinto. Se você olhar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 3, você percebe que ele fala que chegou assim nessa cidade, em fraqueza, temor e grande tremor, fruto do seu possível cansaço ou desânimo com a viagem para Atenas. Corinto parecia ser um grande desafio para Paulo, pois era uma cidade grande, com uma reputação muito peculiar naquela região da Ásia. Era um grande polo comercial, e ser um polo comercial muito grande fez de Corinto uma cidade cosmopolita. Tinha de tudo um pouco para todo tipo de gente. E um grande pesquisador bíblico, F.F. Bruce, certa vez disse: qualquer viajante do mundo egeu, daqueles dias, sabia que Corinto não era um solo bom para a semente do evangelho. Então percebam que esse era o cenário. E é assim que Paulo chega na cidade, ele encontra-se com um casal de judeus que era empresário do ramo de construção de cabanas militares, um casal que ajuda Paulo no seu primeiro momento, Áquila e Priscila,
e que por Paulo ter o mesmo trabalho de construção de cabanas, a alfaiataria de cabanas militares e civis, Paulo trabalha com eles para prover o seu sustento, e nos fins de semana, Paulo aproveita para pregar nas sinagogas, mostrando que Jesus era o Messias. Isso você encontra em Atos 18, versículos de 2 a 4. Bem, Paulo chega nessa cidade difícil. Paulo chega numa cidade promíscua, idólatra, corrupta, repleta de permissividade, imoralidade sexual. Paulo sai de um cenário difícil para outro. E quando chega lá em Corinto, em Atos capítulo 18, você pode ter a sua Bíblia aberta lá. Nesse cenário tão complicado, tão desafiador, Paulo tem uma visão do Senhor. Atos 18, versos 9 e 10. E é nessa visão que Paulo tem que o Senhor diz para ele: Paulo, eu tenho um plano para essa cidade. Eu quero salvar muita gente aí. Então você vai falar, não vai se calar. Eu estou com você e eu tenho um plano para esse povo. E aí Paulo então fica em Corinto 18 meses. Atos 18, versículo 11. Mais tempo do que em qualquer outra cidade, dada a dificuldade do evangelho em Corinto. E quando ele parte, ele deixa uma igreja estabelecida, uma igreja forte, uma igreja grande, mas muito instável. E esse é o cenário da carta aos Coríntios, quando Paulo recebe daqueles irmãos que são da casa de Cloe, possivelmente uma igreja estabelecida na casa dessa irmã, 1 Coríntios 1, versículo 11, situações sobre como estava a igreja de Corinto. Então percebam que o cenário de Corinto não era um cenário empolgante para ser crente. Havia muita tensão pelo mundo, para o mundo. Havia muita vontade de ver aquela igreja fracassar. Haviam forças espirituais e também terrenas, não querendo que a igreja vencesse os seus desafios. Então, ser crente em Corinto, o desafio de Paulo, o fazia de vez em quando, ou aqueles irmãos tentarem desistir ou desanimar da fé. Outro detalhe é que, por que então Corinto era uma cidade perigosa para o evangelho? Imagina, uma cidade grande, cheia de perigos reais para cristãos novos convertidos, uma cidade grande, cheia de desafios para quem quer servir ao Senhor. Corinto era aquela cidade que nunca parava, sempre tinha um lugar novo para ir, uma novidade vinda de fora, uma coisa que prometia mais prazer, mais felicidade, mais corrupção. Era uma cidade tentadora para quem quisesse ser fiel ao Senhor. A cidade era o centro da adoração de deuses como Diana, Netuno e Afrodite. Religiões que misturavam orgias sexuais, bebedice, lascívia e adoração. Percebam que eu estou desenhando para você um cenário convidativo para o mundo, um cenário desafiador à santidade, um cenário desafiador à caminhada com Deus. A própria cidade ganhou um rótulo. Corinto era sinônimo de lassidão moral. Sua reputação de ser um antro de permissividade e libertinagem sexual era famoso. Praticar sexo publicamente era algo comum nas esquinas, nas ruas e nos bares de Corinto. Sem falar da festa de Diana, uma celebração semanal durante o ano, onde mais de 1000 sacerdotisas dessa deusa saíam às noites com as suas lamparinas seminuas, oferecendo seus corpos a tantos quantos a desejassem. Isso era um ritual de adoração. Então esse era o grande atrativo de Corinto para turistas, fonte de renda para alguns, para os empresários locais. Corinto era um verdadeiro caos da moralidade e da santidade. Observem que Paulo chega nesse cenário, e se não bastasse isso, havia uma mente secularizada na cidade de Corinto. Os crentes frequentavam o culto e os terreiros, adoravam Deus e a Zeus na mesma semana, participavam de banquetes oferecidos a ídolos, não aceitavam lideranças apostólicas, não se importavam com incestos, não ligavam para abusos sexuais, tinham apreço pelas coisas místicas, exageradamente sobrenaturais. E não bastasse isso, havia em Corinto uma luta social entre classes. Cidadãos coríntios praticavam xenofobia com outras etnias,
Ricos e pobres não se davam bem, viviam em constante embate dentro e fora da igreja. Perceba que eu estou descrevendo para você o desafio que Paulo tinha, saindo de Atenas, um cenário difícil para o outro pior. É nesse contexto que Paulo planta uma igreja. É nesse contexto que os irmãos são desafiados a continuar. Mas, queridos, como agir quando tudo parece nos levar à desistência do que cremos? Não era fácil ser crente em Corinto, devo admitir. Mas foi assim que Cristo falou para a sua igreja, que ela seria plantada entre lobos, que ela seria erguida em cenário de perseguição e de lutas. Jesus já havia falado isso para os seus apóstolos em Mateus capítulo 10. Ele disse que a igreja deveria perseverar e ser fiel, e que devemos ser como candeias que iluminam as trevas, devemos ser sal, devemos ser luz. E era justamente assim, em cenários como o de Corinto, que somos chamados para ser como Jesus, tentado em todas as coisas, mas vivendo pela santidade da palavra. E eu quero começar a aproximar a nossa realidade do que o texto apresenta. Talvez nós não vivamos em Corinto. Talvez São Luís do Maranhão não tenha as mesmas características daquela cidade. Talvez nós não tenhamos cultos a Diana, a Netuno, a Afrodite. Talvez nós não tenhamos a mesma reputação como a cidade de Corinto no passado. Mas em nossos tempos, nós temos também desafios que nos instigam a desistir. Nós temos desafios no nosso cotidiano que parecem nos desanimar a caminhar. E é por isso que muitos desistem da fé. Por isso que muitos abandonam o Senhor, porque não é fácil, assim como era em Corinto, ser fiel ao Senhor nos dias de hoje. Não era fácil em Corinto, da mesma forma que não é hoje, nós lidarmos com um mundo que parece estar desabando em corrupção, em idolatria, em caos político, econômico, social, humanitário ao nosso redor. Assim como em Corinto, hoje o cenário não é favorável para sermos crentes. Talvez eu possa até afirmar que nunca foi, mas a nossa geração talvez esteja vivendo um momento onde todas essas coisas se juntaram num grande caldeirão. E muitos nesse exato momento, ouvindo essa mensagem, já pensaram em desistir, porque não estão aguentando as pressões do mundo, não estão aguentando as pressões do seu coração, da sua alma, e estão tentados a desanimar da fé. Paulo escreve uma carta sabendo dessa realidade, sabendo que aqueles irmãos estavam com muita dificuldade para vencer todos esses desafios que eu contei para vocês agora há pouco. Então ele recebe, já no capítulo 1, a recomendação dos irmãos que estão na casa de Cloe, versículo 11, que falava dos problemas que existia em Corinto. Paulo então escreve uma carta maravilhosa, recheada de informação, recheada de muito ensinamento, de muitas exortações, de repreensões, de ensino doutrinário e de conselhos. Paulo sabe que aqueles irmãos estão encrencados. Paulo sabe que aqueles irmãos estão com desafios de fé. Então ele escreve uma carta, ensinando aqueles irmãos a caminharem em santidade ao Senhor. E ele encerra a sua carta com recomendações sinceras. O final da carta aos Coríntios é um final muito particular de Paulo. Ele fala sobre o seu desejo, mesmo com aquela igreja instável, fraca na fé, mesmo depois de todos os esforços ali derramados, crentes mal formados, charlatões, pecadores contumazes, mesmo com tanto desafio para desistir da fé, mesmo com coisas horríveis que estavam acontecendo dentro e fora da igreja, Paulo escreve uma carta pastoral, incentivando aqueles irmãos, pela correção da palavra, a continuarem firmes. O capítulo 15 de Coríntios é fabuloso. Paulo fala sobre o destino dos crentes, o destino final dos crentes, a ressurreição final, a vitória sobre a morte. Lá há um cântico de vitória sobre a morte. Ele termina o capítulo 15, bem parecido com o que nós lemos nessa noite. Paulo termina o capítulo 15 falando para aqueles irmãos que quando a igreja, os céus forem abertos, nós devemos continuar firmes porque venceremos o pecado, venceremos a morte. Paulo incentiva aqueles irmãos a permanecerem firmes até o final. O capítulo 16, então, que é o que nós estamos lendo, é aquele capítulo que encerra uma carta com esperança
de que alguma coisa vai acontecer. O capítulo 16 começa falando sobre a coleta de dízimos e ofertas e como eles devem ser aplicados dentro e fora da igreja. O apóstolo apresenta seus planos de fazer uma terceira viagem e lá se estabelecer de novo com esses irmãos, dos versículos 5 ao 10. E termina a carta com essas recomendações valorosas de atitudes que aqueles irmãos deveriam ter para continuarem firmes. E é exatamente aqui que a carta aos Coríntios fala ao nosso coração. Quando Paulo encerra a carta, no capítulo 15, o encerramento da carta, Paulo nos aponta para o motivo de continuarmos firmes. Paulo faz um contraponto entre o caos desse mundo e o destino certo dos ímpios e a vitória dos crentes. Paulo fala sobre a ressurreição final, Paulo fala sobre o novo céu, Paulo fala sobre a vitória de Cristo, Paulo fala sobre nossa verdadeira vida que será com o Senhor nos ares. Diferente desse ambiente de guerra, de impureza, de desafios diários contra o pecado, os crentes habitarão numa eternidade tranquila, serena e calma com o Senhor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais sofrimento, onde seremos vitoriosos, inabaláveis e firmes, como ele mesmo diz no versículo 58. Paulo nos apresenta um primeiro caminho. Irmãos, é difícil continuar firme em um ambiente que quer nos derrubar, mas quando nós olhamos para o nosso destino, nós temos um ideal, nós temos uma força, nós temos um desafio certos da nossa vitória. O capítulo 15 prepara o coração do crente para dizer o seguinte: quando tudo parecer animador para você desistir, não desista. Lembre-se do que está prometido para você. A ressurreição final, a glória eterna, o corpo incorruptível, o corpo imortal, o corpo vencedor e vitorioso por causa de Cristo. Paulo parece preparar o coração daqueles irmãos que estavam tentados a desistir, para lutar contra os pecados que aquela igreja vivia e continuar firmes na fé. E aí o capítulo 16, que é o capítulo que nós estamos, traz em 2 versículos imperativos, chamadas de Paulo, que vão nos ensinar a, enquanto esse dia não chega, a ressurreição final dos nossos corpos glorificados, como devemos agir quando tudo parece nos desafiar a abandonar o Evangelho. A primeira afirmação são alguns verbos, algumas intimações de Paulo. Ele diz: sede vigilantes. Na versão Nova Almeida atualizada, diz: fiquem alertas. É o mesmo sentido que Paulo está usando aqui. Mas a chamada de Paulo literalmente é essa: não baixem a guarda, não descansem nem sequer por um minuto, pois nós estamos sob um cenário de constante guerra e ataques, e a qualquer minuto o inimigo pode nos surpreender com seus dados inflamados e ataques infernais. A primeira afirmação de Paulo, imperativo, é: fiquem todo o tempo alerta. E é exatamente essa a condição que nós precisamos ter em nosso coração, se não queremos desistir. Aqueles que desistem, irmãos, aqueles que cansam, aqueles que abandonam o Evangelho, é porque não entenderam a nossa situação aqui. Se você depois ler João capítulo 17, você vai entender que uma guerra está acontecendo, a verdadeira guerra espiritual, onde esse mundo e seus poderes querem destruir a igreja de Cristo, nos fazer desanimar e envergonhar o nome do Senhor. É nesse cenário de guerra que os cristãos precisam estar cientes de que a nossa vida aqui não é um período de férias, não é um período de descanso, não é um momento de relaxar. Por causa da nossa salvação em Cristo Jesus, nós vivemos em um ambiente de guerra. Desde que nós somos resgatados, libertos pelo Senhor do império das trevas, Satanás tenta a todo custo destruir aqueles sobre quem ele perdeu o domínio. Nós estamos num cenário de guerra, de ataque do inimigo, de bombardeio para todos os lados. Mesmo certo da sua derrota final, Satanás não cansa de investir contra nós, e por isso nós devemos estar alertas, como Paulo diz: sede vigilantes, ou fiquem alertas. Significa estarmos atentos para onde o inimigo pode tentar nos atacar.
e ficarmos alertas como ele vai tentar a sua nova investida contra nós, da onde virá o seu próximo ataque, como ele nos tentará fazer abandonar da fé, onde ele atacará em nossas fraquezas e, cientes disso, nos proteger. Satanás não faz isso, irmãos, como eu digo várias vezes, aparecendo de tridente, aparecendo na sua forma caricata como conhecemos. Mas às vezes ele faz de uma forma aparentemente inofensiva da cultura. É naquele ramo da nossa cultura, do nosso folclore, que parece ser inofensivo. É através de um relacionamento amoroso para ganhar ele ou ela para Cristo, de uma mentalidade promíscua, comum no seu trabalho, na escola, na faculdade. Satanás faz isso através do argumento: não, isso não tem nada a ver, isso é coisa da tua cabeça, isso é só bobagem. Ou ele faz isso de outras inúmeras formas, que faz você baixar a guarda, que faz você não ficar mais atento, e ele vai sorrateiramente se envolvendo ou envolvendo os seus braços infernais, até que as suas garras estejam estrangulando você, e você então desiste, desanima, abandona a fé. Paulo faz um alerta diante de um cenário como aquele de Corinto: não se deixem enganar. Fiquem atentos a qualquer coisa que cheire a inferno, a qualquer coisa que aparente ser maligna. Não dê espaço para a carne. Nunca pense que nada é inofensivo, nunca pense que nada vai ter um preço de eternidade na sua vida. Fique alerta. Cristãos não podem perder de vista que a caminhada que nós temos de vida cristã, irmãos, é sempre meio a lutas, tribulações, renúncias no agora, para desfrutar do que é perfeito na eternidade. Leia o capítulo 15 de Coríntios. Paulo lembra aqueles irmãos que mesmo nesse cenário tão difícil que era Corinto, eles deviam estar atentos, que não poderia ser diferente. Erram aqueles que acham que após a conversão, eles estariam numa tranquilidade. Meus irmãos, no mundo onde o meu Senhor foi crucificado, no mundo que espancou o nosso Senhor, no mundo onde os seus apóstolos todos foram martirizados, foram degolados, crucificados de cabeça para baixo, entregue às feras, espancados publicamente, não pense que comigo ou com você será diferente. Erram e pecam aqueles que acham que a vida espiritual não precisa de constante vigilância e que tudo fora do Evangelho tenta nos separar de Deus, tenta nos destruir e nos desanimar. Paulo começa dizendo: fiquem atentos, e ficando atentos, robustos pela palavra, o inimigo não vai pegar vocês de surpresa, ele vai se levantar com uma cilada, mas vocês estão vigilantes, vocês vão combatê-lo antes que ele ganhe força contra vocês. Como é que nós não desanimamos? Como nós devemos agir quando somos tentados a desistir? Em primeiro lugar, fiquem alertas. O versículo continua: permanecei firmes na fé. Paulo usa um verbo comumente usado na vida militar aqui. É aquele algo do tipo sentido, né, que a gente vê no exército, demonstrando que quando o agente de maior patamar, ou de maior, tem um termo que eu esqueci, patente no exército, chega no lugar, ele exige que todos estejam firmes, preparados para receber os comandos e estarem atentos na apresentação. Paulo usa esse termo militar, mandando aqueles irmãos, ou instruindo aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, com uma postura ereta, corpo espiritual firme, armas preparadas, uniforme impecável, para que nós possamos ser úteis ao Senhor. Paulo quer ensinar aqueles irmãos que mesmo diante de um caos, eles não poderiam se trancafiar, se esconder, se isolar. E é interessante nós percebermos isso nesse exato momento. Meus irmãos, o mundo está ruindo, o mundo está fraco, o mundo está desolado, as pessoas estão cada vez mais destruídas de dentro para fora. Elas sofrem em suas emoções, elas sofrem em seus corpos. O mundo está fraco. E é nessa hora
que o general dos generais, o Senhor dos exércitos, chama a sua igreja e diz: permaneçam firmes na fé, estejam prontos, porque um mundo fraco precisa de uma igreja forte, precisa de crentes prontos para servir. Assim como na vida militar, a vida cristã é um desafio a nos mantermos firmes, lapidados, preparados, dispostos e impecáveis na nossa apresentação diante do Senhor. Meus irmãos, e é exatamente nesse contexto onde nós somos tentados a desistir. Quantos irmãos ao longo desse ano de pandemia não abandonaram as suas igrejas locais, não abandonaram a comunhão, não abandonaram a fé, não permaneceram firmes naquilo que acreditam? Queridos, e não é porque hoje nós estamos online, restritos da nossa comunhão presencial, que nós estamos acovardados diante desse mundo. É nesse exato momento onde o mundo está ruindo, onde podemos estar vivendo até mesmo os últimos tempos, os últimos minutos. É nessa hora que nós precisamos estar firmes, permanecer firmes, preparados, cientes de que a vida com Deus se faz agora. É nessa hora que o mundo precisa de você. É nessa hora que as pessoas que não conhecem a Cristo precisam ver a sua fé. É nessa hora que as pessoas que estão com medo, desesperadas, sem esperança, precisam ver em você responsabilidade, mas ao mesmo tempo coragem e ousadia para servir ao Senhor com aquilo que você pode. Você que mora num condomínio de apartamentos, observe quantas possibilidades você tem para usar este momento, para servir ao Senhor, mostrando a sua fé. Você que tem vizinhos ao seu redor, você que tem uma família de descrentes, você que tem uma família que está sendo assolada por esse vírus maldito, é nessa hora que você deve mostrar que você está firme na fé. Você é chamado para servir e não para ser servido. Você é chamado para, com coragem, mostrar quem você crê. Nós somos chamados a uma vida de colheita, e não de sombra e água fresca. Por isso Paulo usa o termo militar: estejam preparados. Sentido? Estejam firmes. Quando tentados a desanimar, Paulo diz: tenham postura de soldados, lutem, não desanimem, mantenham-se firmes, militando pela fé. Terceiro ponto, terceiro verbo usado por Paulo, ou expressão verbal aqui, é portai-vos varonilmente. E de novo, a Nova Almeida atualizada, que é uma versão que particularmente eu tenho gostado muito, e faço aqui uma parte. Nós usamos a revista atualizada, a maioria das igrejas da ICEB usam, e eu tenho tido contato com a Nova Almeida atualizada, e ela traz uma forma bem interessante de tradução de alguns termos. Na revista atualizada, Paulo fala: portai-vos varonilmente. Na Nova Almeida atualizada, a tradução é: mostrem coragem. E mostrar coragem não significa não se envergonhar do que você acredita. É ter motivo para lutar pelo seu ideal. É a consequência do permanecer firme. É saber que o inimigo está lá, que o inimigo existe, que o perigo é real, mas que você não vai se acovardar diante dele. Lembre-se, você está preparado para a guerra. É a expressão anterior. Você sabe que o inimigo está lá, então nós vamos lutar. A coragem destacada aqui é aquela virtude que nos leva adiante apesar do perigo. O contrário da coragem não é o medo. Mas o que Paulo está ensinando aqui é que nós sabemos do perigo e avançamos em nossa missão. Quando somos tentados, atacados pelo exército inimigo e suas investidas satânicas, nós devemos lembrar pelo que lutamos, que ideais carregamos, o que nos faz avançar e nos manter de pé. Como soldados preparados no item anterior, nós estamos cientes pelo que nós estamos lutando. A tradução de portai-vos varonilmente seria literalmente: se comportem como homens. Mas para não parecer machista, a ideia é: mostrem coragem. Diante do caos, diante do que está vindo, da avalanche de problemas, não se acovardem. Não fiquem temerosos com o dia de amanhã. Mas mais do que isso, queridos, no ambiente como Corinto,
os desafios que eram tantos. Mostrar coragem é uma atitude intrínseca do cristão. Sabe, meu irmão, minha irmã, é preciso ter coragem em São Luís do Maranhão, assim como lá em Corinto, para dizer não ao adultério. É preciso ser corajoso para dizer não para o pecado, para a promiscuidade. É preciso ter coragem para dizer não para a vida dissoluta e arcar com as consequências de ser rotulado como covarde, medroso, fanático. Mas é essa coragem que Paulo exalta aqui. Diante dos perigos, dos inimigos, mostrem um perfil de coragem, lutando pelas coisas que você acredita. Na mesma proporção, é preciso ter coragem para continuar lutando pelo seu casamento. É preciso ter coragem para continuar lutando pela sua família, pela sua igreja, pela fé. É preciso ter coragem para negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Quando Paulo diz, portem-se varonilmente, ou então mostrem coragem, ele está dizendo, já que vocês são soldados, defendam a sua bandeira, defendam os seus valores, mesmo quando o mundo, como lá em Corinto, tinha tantas ofertas que te faziam desistir ou tentavam te fazer desistir daquilo que você acredita. Coragem é uma virtude para homens e mulheres santos. Por isso que o Evangelho não é lugar para covardes. Por isso que covardes não entrarão no reino dos céus, porque só permanecem firmes aqueles que defendem o que creem. A próxima expressão verbal é fortalecei-vos, ou sejam fortes. Meus queridos, ainda há muita batalha para acontecer. Ainda existem muitas lutas que nós vamos travar. Não pense você que talvez essa que nós estamos vivendo agora vai ser a pior luta da sua vida. Não pense você que talvez essa seja a sua pior batalha. Nós não podemos pensar que dias melhores, dias de paz virão sobre nós nessa terra. Não! Nós estamos num ambiente de guerra. Por isso tudo começa, sejam vigilantes, fiquem atentos. Jesus já disse que os últimos dias seriam assim. Os apóstolos já sinalizaram que os últimos dias seriam tenebrosos. Nós nunca saberemos o que é verdadeira paz, o que é verdadeiro sossego aqui. Nós estamos num campo de batalha. Esse inimigo que nós estamos enfrentando é só mais um. Mas quantos outros inimigos você já não luta todo dia? Quantos outros inimigos não te convidam para desistir e abandonar a sua fé ao longo da sua vida? Às vezes o inimigo ataca com menos veemência. Às vezes ele dá um tiro aqui, outro acolá. Outras vezes ele envia tropas inteiras, bombardeando de todos os lados, que nós nem sabemos, como diz a música do Paralama, né? dos Paralamas, de onde vem o tiro. Mas nós não devemos esperar paz aqui. Nós não devemos esperar bonança nessa terra. A cada novo golpe, a cada nova pancada que o mundo te dá, a cada novo açoite que o chicote do diabo estala nas costas desse mundo, você deve lembrar que a nossa fraqueza é fortalecida pelo Senhor. Por isso ele diz, sejam fortes. Quando você está fraco, é Ele quem te sustenta com a sua força. Quando você se encontra cansado, é Ele que te reanima. E é somente nele que você encontra a força que você precisa para vencer. O próprio Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Crentes devem entender que só venceremos nossas batalhas se formos fortes em Cristo, protegidos nele, fortalecidos no seu nome, e que a cada nova batalha que nós enfrentarmos, a nossa fraqueza vem do Senhor, e é por isso que nós nos apegamos nele, é por isso que as nossas armas não são carnais, porque nós só não desistiremos se estivermos fortes em Cristo. Versículo 14, agora caminha para uma expressão: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Façam todas as coisas com amor. Mas por que Paulo, depois de trazer todo esse cenário, construir essa teologia que ele apresenta na carta aos Coríntios, depois de você ouvir o que era a realidade ali e hoje, por que Paulo termina essa unidade
falando sobre coisas serem feitas com amor. É preciso que você pense como Paulo fala sobre o amor. Que tipo de amor Paulo está falando? Amando a quem? Como nós devemos amar? É aqui que Paulo traz o combustível que Corinto necessitava para que tudo anteriormente acontecesse. Nós só estaremos alertas, firmes na fé, com coragem e fortes, se nós entendermos o que é o amor, se nós entendermos que tipo de amor Paulo está falando. Eles deveriam estar mergulhados no amor, para viver esse amor e refletirem esse amor. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: irmãos da igreja de Corinto, diante de todo esse problema, de tudo que vocês estão vivendo, se vocês não estiverem mergulhados no Senhor, dentro dele, vivendo por ele, nesse inexplicável amor de Deus em Jesus Cristo. Romanos 13, versículo 8. Vocês não vão conseguir vencer. O mundo vai devorar vocês. O mundo vai destruir vocês. Por isso que ele fala, façam tudo por amor. Mas para vocês fazerem isso, vocês devem estar dentro do amor. Por isso, irmão, irmã, que me ouve nessa hora, o que Paulo está dizendo é exatamente o que eu quero dizer para você. Hoje nós vivemos um cenário difícil. As notícias são cada vez mais pesadas. Nós da igreja temos testemunhado que as últimas semanas temos recebido mais e mais notícias que nos fazem desanimar. A televisão, as notícias, tudo parece estar nos levando para a desistência da fé. Paulo traz os imperativos do versículo 13, concluindo no versículo 14, nos colocando dentro do amor. Somente em Cristo nós vamos vencer. Somente em Cristo nós conseguimos trabalhar, conseguimos vencer, conseguimos lutar, porque nós temos esse parâmetro maior do amor habitando em nós. Nós temos esse amor maior nos ensinando a sua forma de amar. Nós temos esse amor que nos leva a viver como ele viveu. Meus irmãos, não pensem, ou melhor, não pensemos nós que Corinto não vivia o peso dos dias que vivemos hoje. Talvez eles não enfrentaram uma pandemia como essa de agora, mas o peso espiritual dos desafios também eram reais. E assim como nós hoje, aqueles irmãos estavam sendo tentados a desistir de tudo, mas Paulo os ensina no final dessa carta a continuarem firmes, e a resolução de tudo é o amor. Quando amamos a Deus, defendemos a nossa fé. Quando amamos ao Senhor, pregamos o Evangelho. Quando amamos a Deus, nós mantemos os nossos olhos firmes na nossa eternidade. Quando nós amamos ao Senhor, nós somos fortes. Nós defendemos o que cremos, defendemos os nossos. Praticamos um amor como Ele praticou. Um amor que está presente na vida de quem precisa. Um amor que se doa em favor do outro. Um amor que leva o outro para perto de Deus. Um amor que tem prazer em servir. Paulo termina toda essa unidade dizendo sobre essa esfera que ele exige da igreja de Corinto, esse nível de atitude que ele espera para aquela igreja, porque foi isso que Cristo deu a ele, e por isso ele fala, façam todas as coisas com amor. Crentes devem agir nessa profundidade, se querem permanecer firmes. Eu quero concluir esta breve, mas importante mensagem para o dia de hoje, para esse momento que estamos vivendo, onde talvez você esteja desanimado, querendo desistir de tudo, querendo abandonar o Senhor e a fé e a comunhão. Paulo termina essa carta dizendo, não desista. Os conselhos finais de Paulo nos levam a essa reflexão profunda sobre como nós estamos nos portando na nossa realidade. Como nós estamos respondendo aos desafios do nosso tempo, da nossa cidade, do nosso país, tanto no âmbito da cultura, da política, da saúde, da religiosidade. Como nós estamos respondendo a esse mundo? Ele está nos fazendo desanimar, ele está tentando fazer com que a gente desista. Como nós estamos respondendo a isso? Hoje, existem várias cidades de Corinto por aí, e provavelmente nós estamos em uma. Provavelmente nossos desafios são tão grandes quanto os dele. Por isso,
o que o texto nos ensinou hoje é que, diante de tantas tentações contra a fé, devemos crer que nada nesse mundo quer nos levar para perto de Deus. Ao invés disso, o mundo quer nos trazer de volta para o lamaçal do pecado. Por isso devemos estar alertas. Embora as ofertas do mundo, da carne e do diabo pareçam até mesmo inofensivas e boas, elas são terrivelmente destruidoras. Seu final é a morte espiritual e a condenação eterna. Por isso precisamos permanecer firmes e termos coragem para dizer não para o pecado, para dizer não para os medos, para dizer não para as coisas que querem nos afastar. Precisamos ter coragem para essas coisas. E por fim, devemos ser fortes, corajosos, firmes e amorosos em nossa luta pela fé, olhando para o exemplo de Cristo, olhando para o prêmio da nossa salvação, para continuarmos amando como Ele amou, servindo esse mundo que precisa de Cristo mais do que nunca. Não desanime, não se desespere. Quando o mundo agir contra você, querendo te fazer desistir, lembre-se dos imperativos de Paulo, e assim nós continuaremos firmes em Cristo Jesus. Vamos orar, e logo após nós vamos cantar. Ó Senhor, quão magnífico é o Teu nome, quão poderosa é a Tua palavra, Pai, que nos ensina como nos comportarmos diante de tantas situações presentes que nos fazem e nos tentam desanimar. Ó Senhor, apenas em Ti e em Tua palavra conseguiremos vencer. E a ministração dessa noite nos ensina isso, a estarmos firmes, a estarmos alerta, a mesmo num cenário tão poluído, perigoso, como era o de Corinto, sermos sal e luz, porque esse é o Teu propósito para a Tua igreja. Assim como o Senhor revelou-se para Paulo e disse: eu tenho um plano para esta cidade, o Senhor diz hoje para nós que o Senhor tem um plano para o país, para a nossa cidade, para o mundo, diante do cenário que estamos vivendo. E é por causa disso que nós não vamos nos acovardar, é por causa disso que nós não vamos desanimar, porque nós queremos cumprir os Teus propósitos em nós. Por isso, Deus, a palavra hoje nos incentiva a continuar. E em Ti, mergulhados no amor, nós continuaremos firmes. Porque é o Senhor quem nos fortalece. O Senhor é a nossa força e por isso continuamos aqui, lutando pela Tua palavra, certos de que o Senhor é conosco. E assim oramos em nome de Cristo.